O Atlético Goianiense teve uma expulsão, e uma expulsão polêmica, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas, independentemente disso, foi uma expulsão. O Tite, o que deveria fazer? Tentar tirar proveito disso. Mas, novamente, a gente pôde ver um Flamengo covarde, botando em risco até mesmo o resultado. No fim das contas, a sorte do Tite, que a bola não entrou na penalidade máxima do Atlético Goianiense. Reclamações, técnico expulso, meu Deus, vamos dar uma olhadinha, Dedê. Como diz o que Ronaldo, jogo né? maluco. Como diz o Ronaldo Giovanelli, meu Deus. Meu Deus. Com público no Serra Dourada para acompanhar dois times em ótima fase. O Atlético Goianiense de Jair Ventura e o Flamengo de Tite. Mas o que não faltou foi polêmica. Logo no primeiro tempo, a equipe da casa ficou sem seu treinador. Ele foi expulso por xingar a arbitragem, segundo a súmula da partida. Mas até Tite discordou da decisão do juiz em campo. Em nenhum momento eu ofendi a arbitragem, em nenhum momento eu chamei ninguém de nada, eu falei um palavrão assim, porque eu achei que era falta, tanto que o Tite fala, né? O Tite chega e fala para ele, falta de critério, você vai estragar o jogo. E ele conseguiu estragar o jogo. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que ele foi ofendido. O árbitro falou que ele foi ofendido e é justificado. Rossi trabalhou no primeiro tempo, no cabeceio de Shailon e na finalização de Emiliano Rodrigues. Everton Cebolinha, de fora da área, levou perigo pelo lado do Fla. A situação ficou pior para o Dragão quando o Alex Vinícius fez falta em Pedro. E por ser o último homem da defesa, acabou expulso. Na cobrança, De La Cruz colocou na gaveta e marcou esse golaço. Mesmo com um a menos, o Atlético Goianiense conseguiu o empate com Luiz Fernando. E poderia ter virado com o Emiliano Rodrigues. Rossi encaixou a bola e foi atrapalhado por Luiz Felipe na hora de repor. Foi aí que Léo Pereira deu um tranco nas costas do adversário dentro da área. Pênalti. A chance da virada esteve nos pés de Shailon, mas o camisa 10 mandou na trave. Falta para o Atlético e a bola sobrou para Baralhas chutar para o gol. Mas com a ajuda do VAR, a arbitragem anulou, pegando o impedimento de Emiliano Rodrigues no início da jogada. Ayrton Lucas carimbou o travessão. E já nos acréscimos, aos 51 minutos, Bruno Henrique e Maguinho subiram na área e o VAR chamou o árbitro para analisar uma possível cotovelada. André Luiz Schettino deu pênalti e expulsou o lateral. Na cobrança, o artilheiro Pedro deu a vitória ao Flamengo no apagar das luzes. A arbitragem foi o principal assunto nas entrevistas pós-jogo. O juiz André Luiz Schettino, de Minas Gerais, foi duramente criticado pelos goianos, enquanto os cariocas concordaram com as decisões. Hoje aqui foi um assalto, foi uma vergonha. A máfia da arbitragem hoje estava aqui presente. Mal intencionado, o tempo todo intimidando nossos jogadores, invertendo falta e ajudando o Flamengo a todo momento. Vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa, foi um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra. Só para constar, aos 13 minutos do primeiro tempo, Jair Ventura foi expulso pelo árbitro da partida. Ai, André Luiz, Policarpo Bento. Eu lembro dele ano passado, mas enfim... foi expulso e o Tite protestou, achou que foi uma expulsão exagerada. Mas eu quero ir para um lance que foi capital, definiu o placar do jogo e que gerou a expulsão do jogador Maguinho, do lateral Maguinho, e o lance envolvendo o Bruno Henrique. Teve revisão, teve arbitragem intercedendo no lance e a decisão final foi a marcação de pênalti. E é um lance que envolve o rosto, né, o do jogador e o cotovelo do outro atleta. Então, geralmente, isso é muito bem avaliado e checado. Exatamente, Loirão. Depois eu vi nas redes sociais uma foto dos lábios do Bruno Henrique com um corte, então mostra claramente que tocou
que pegou, né, a cotovelada, eu fiquei na dúvida, Loirão, se teve... Aí, ó, essa ó. imagem, ó, boa, começamos bem, hein? Nossa. Olha lá, você vê que realmente Parece uma coisa pegou. meio Halloween, só que é verdade. Eu só fiquei de verdade, Loirão, eu vi que praticamente é uma unanimidade na marcação do pênalti, da cotovelada. Eu fiquei na dúvida se ele quis dar a cotovelada, sabe? Mas eu achei a intenção não conta, né? então eu fiquei muito mais no gesto dele subir, que tem que usar os braços mesmo para ganhar uma impulsão, e aí tem o cotovelo na boca ali do Bruno Henrique, que acabou gerando ali a penalidade. Bom, então para você, pênalti, bem marcado. Eu também concordo, pênalti bem marcado. Só que isso já foi nos acréscimos, ânimos acirrados, não é? Tem o jogador Alex também, que foi expulso pelo Atlético Goianiense. Aí já começa a complicar mais, não é? Porque o Maguinho foi mais no final. Agora, nesse momento, o Atlético Goianiense batalhava pelo placar, tem penalidade, inclusive, depois desperdiçada. Para você, uma expulsão correta ou incorreta? Então, Loirão, o Pedro vai em direção ao gol. O último homem, ele consegue driblar o último homem e ele faz a falta. Aí você vai discutir, mas o cara tá correndo atrás dele, é um adversário chegando. Enfim, ele Eu não acho que o defensor está chegando tão inteiro. Entendeu? É que é câmera lenta, isso que acabamos de exato. mostrar. Mas, na minha opinião, eu acho que ele não chegaria. E o Pedro, em velocidade, ele consegue. Ó, tá vendo? Ele consegue fazer o drible e ter o contato. Aí, ó, tem um contato agora. Então o Pedro sairia na cara do gol. Então, assim, eu achei correta essa decisão da expulsão do jogador do Atlético Goianiense. Não tem aquela história dos 4 Ds, que é o domínio, a direção, também a distância, e aí o defensor. Domínio, muita gente, mas o Pedro perdeu o domínio. Claro, porque foi abalroado, não é? A distância, olha a distância do gol, mas poderia se classificar como uma chance clara e manifesta de gol, não é? Direção, ele estava indo em direção ao gol? Estava em direção ao gol. O defensor estava se aproximando, sim, mas estava inteiro no lance? Não. O segundo, aquele que chega ali. Então, eu acho que, na minha opinião, se for pelas regras, o Chico vai falar depois sobre isso. Sim. Mas, na minha opinião, foi uma expulsão correta. Eu acho que a gente vai estar de acordo. Eu acho que o Chico vai estar de acordo com a gente também nesse lance aí, Loirão. Agora, um zagueiro que tem sido muito elogiado desde o começo da temporada aqui é o Léo Pereira, mas ele cometeu um pênalti na frente do árbitro, de cara com o juiz da partida. Olha só, a gente vai mostrar o lance. Sem discussão, né, Loirão? Não pode discutir. Não tem, assim, polêmica nesse lance aí. O Léo Pereira ele foi infeliz demais. Ele foi infeliz demais. O zagueiro do Atlético Goianiense, ele tenta ali diminuir um pouco a saída de bola do Ross, nessa velocidade, numa saída de contra-ataque e tudo mais. E aí o Léo Pereira, ele vem completamente descontrolado. E a carga é muito clara, ó, o lance, ó. A carga é muito clara nas costas do zagueiro. Aí, ó. Assim, o Léo. E outro, o árbitro, tem uma outra imagem que é de frente, o árbitro tá pertinho do lance, vendo o lance de frente, assim. Então, na minha opinião, corretamente a marcação do pênalti. Agora, não só o jogo Atlético Goianiense e Flamengo causou polêmica. Durante esse momento de falar do Flamengo, eu quero saber o que você achou do Flamengo. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Flamengo venceu, mas eu não posso deixar de falar da péssima postura do Flamengo. Foi uma atuação extremamente ruim. Não dá pra gente normalizar, e aí quando eu falo normalizar, porque não é a primeira vez que isso acontece nessa temporada. Essa postura covarde que o Flamengo teve depois de abrir 1-0 no placar, ter vantagem no placar e também ter vantagem numérica em campo. A todo momento a gente percebe isso, que com o Tite, pelo menos, com o Flamengo com uma vantagem muito boa, podendo tirar proveito, inclusive na vantagem numérica dentro de campo, quando o Atlético Goianiense teve uma expulsão, e uma expulsão polêmica, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas independentemente disso, foi uma expulsão. O Tite, o que deveria fazer? Tentar tirar proveito disso. Mas, novamente, a gente pôde ver um Flamengo covarde, botando em risco até mesmo o resultado. No fim das contas, a sorte do Tite que a bola não entrou na penalidade máxima do Atlético Goianiense, porque senão a história seria totalmente diferente. Eu acho o seguinte, o torcedor ele tem que ficar preocupado, porque se o Tite mantiver essa postura no comando do Flamengo, é uma postura covarde. E eu lembro que quando ele chegou ao Flamengo, ele falou que ele deveria se adaptar o que é o clube, o que é a instituição e o que é o elenco. Então, Tite, essa postura não é o que o Flamengo pede, o que a torcida pede. A torcida pede, o Flamengo pede, é cultural o Flamengo ter um time ofensivo. E a todo momento, quando você tem uma vantagem no placar e uma vantagem numérica em campo, foi assim contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, foi assim contra o Nova Iguaçu no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, foi assim contra o Milionários pela Libertadores da América e foi assim diante do Atlético Goianiense. Eu espero que seja a última vez, mas eu só espero, porque
porque a gente já conhece o Tite. Quando você contrata o Tite, você já contrata um treinador extremamente pragmático. E é isso que ele está sendo diante do comando do Flamengo. Dito isso, Fernanda Maia, depois de todas as minhas críticas, o que importa no fim das contas são os 3 pontos. Acho que o torcedor tem que comemorar começando o Campeonato Brasileiro com uma vitória. Ô, Lucas Pedrosa, vamos falar dessas polêmicas de arbitragem que aconteceu em vários jogos desse Campeonato Brasileiro, mas também nesse jogo do Flamengo com o Atlético Goianiense. O nosso querido Jair Ventura, que a gente carinhosamente chama de Jojobinha, um beijo pra Gerson Canhotinha, o Jojobinha foi expulso e o próprio Tite ficou bravo com a questão do Jojobinha, do Jair Ventura ter sido expulso. Mas vamos olhar, a Nadine já vai trazer a fala dela, mas eu quero a sua, Lucas Pedrosa. Primeiro, vamos olhar a expulsão do Jair, é isso? Quem que a gente vai olhar primeiro? Vamos falar do pênalti. Então vamos botar na tela, a gente está olhando agora a expulsão do Jair. Vamos olhar a... Não é aí. Essa é a expulsão. Correta. Você acha que era para ser expulso? Sim. Foi jogada de último homem. O Pedro ali tinha totais condições de sair na cara do gol. Para mim, a expulsão foi bem feita. Para você também, Lô, Vene Casagrande? Para mim também. Eu acho que a expulsão foi de maneira correta. E agora vamos olhar o pênalti. Ele foi o mais polêmico. Essa expulsão do Pedro, os 2 meninos aqui já falaram que sim, deveria ser expulso. E aí? Esse foi um dos últimos lances desse jogo. O jogador do Atlético Goianiense sobe e tem um cotovelo sobrou aí no rosto do Bruno Henrique. Ele até mostra uma foto depois do jogo com a boca sangrando. Pedrosa, para você aquilo ali é pênalti ou não é pênalti? Olha, Fernanda, é um lance extremamente interpretativo. Eu entendo que esse lance aí é um lance comum de jogo, onde, na minha visão, eu não vejo o zagueiro do Atlético Goianiense tendo a intenção de dar uma cotovelada no Bruno Henrique, mas nem sempre a intenção ela configura a falta ou não. Às vezes, sem querer, você acaba cometendo essa infração. Eu vou te falar, Fernanda, em 70%, 80% dos jogos eu duvido muito que esse lance aí seria pênalti no mundo, tá? Porque, repito, na minha visão é uma disputa de bola, mas não acho absurdo você marcar. Eu, Lucas Pedrosa, não marcaria porque, repito, não vejo maldade, não vejo intenção, é uma disputa de bola normal, inclusive eu levo muito em consideração o que os outros jogadores respondem na hora de um lance como esse, e eu não vejo ninguém do Flamengo reclamando como se fosse uma penalidade. Mas mascou o Bruno Henrique, então eu não acho absurdo dar pênalti. Mas eu encaro como uma disputa normal. Ô, Vene, a torcida do Tricolor lembrou o lance com o Ganso, que tomou uma cotovelada muito mais intensa, vamos dizer assim, né? No jogo contra a LDU, já esse ano, e não foi nada naquela situação, né? Porque foi como o Pedrosa falou, em alguns momentos tem a arbitragem que vai entender que isso não é pênalti, a regra é completamente interpretativa. Para você, Vene, isso foi ou não foi pênalti? Então, pedir coerência para a arbitragem brasileira é demais pra gente nessa altura do campeonato. Teve torcedor do Botafogo também relembrando um próprio Bruno Henrique, numa disputa de bola com um torcedor do Botafogo em um jogo desse no passado, que também Bruno Henrique acabou utilizando o cotovelo. Eu vou ser bem sincero, no primeiro momento eu não achei pênalti, mas depois de analisar a imagem várias vezes, eu mudei de opinião, eu daria o pênalti, porque eu acho que teve o braço ali, embora ele não olhe em nenhum momento para o Bruno Henrique, mas eu acho que teve movimento e acabou acertando o Bruno Henrique. Eu acho o seguinte, o jogador mostrar a foto da boca cortada após a partida, para mim não muda em nada, porque o lance poderia ter sido pênalti mesmo sem cortar a boca dele. Então, assim, eu vou ser bem sincero, entendo quem fala que não é pênalti, também entendo quem fala que é pênalti, porque é um lance de interpretação. O Flamengo teve uma atuação abaixo do esperado, cercada por várias polêmicas durante o jogo contra o Atlético Goianiense, mas mesmo assim saiu com a vitória. Fala Nação Rubro-Negra. Para todos os torcedores rubro-negros que desejam se manter sempre atualizados com as notícias do Flamengo, inscrevam-se no canal e apoiem com o like. Vina deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo, após um choque aéreo com o zagueiro Adriano Martins, resultando na necessidade de substituição imediata de ambos os jogadores. Seguindo o novo protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ambos foram levados ao hospital. Com a ausência de lesão cerebral detectada, Matias Vina foi liberado para retornar com a delegação do Flamengo ao Rio de Janeiro. O lateral esquerdo permanecerá em observação pelo departamento médico do clube nos próximos dias. Em relação ao jogo, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1 no domingo, no estádio Serra Dourada, marcando a estreia de ambos os times no Brasileirão. O Flamengo voltará a campo na quarta-feira, às 21h30, enfrentando São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada da competição. É isso aí, nação rubro-negra. Estou encerrando por aqui, mas mais tarde estarei de volta com mais notícias do Flamengo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.